Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Se tudo na política é sempre o mesmo, por que não abre um campo de entrar alguém novo? Então, esse é o tema do nosso vídeo. A gente vai explorar aqui 8 mecanismos que travam, de um jeito ou de outro, toda essa parte da política. Por que não se surge um nome novo? Por quê? Essa é a pergunta. Não deixe de se inscrever, estamos crescendo. Deixe seu curtir, seu comentário ao longo do tempo. Eu vou respondendo todos os comentários. E roda a vinheta. Então, lógico, a gente vai começar pelo início, ou pelo mais óbvio, que é a polarização. Hoje a polarização não é uma polarização de ideias, ela é uma polarização de ódio. Então, o antibolsonarismo e o antipetismo hoje estão dominando o pleito eleitoral para o próximo ano. Mas Bolsonaro está ilegítimo e está inelegível. Mas, mesmo assim, ou essa informação não chegou a todo bolsonarista, ou o Bolsonaro, com as manobras do Trump e o bolsonarismo, continua com a esperança de que ele vai sair candidato. Então, quem é anti-Bolsonaro não vai votar nunca num candidato bolsonarista, apoiado por Bolsonaro ou ele mesmo, o Bolsonaro, que eu acho que vai ser até 2030, pelo menos até hoje, que o processo da trama golpista ainda não foi julgado. Mas até 2030, acredito que o Bolsonaro não vai ser candidato. Então o antibolsonarista não vai votar em ninguém do Bolsonaro. E o antilulista também não vai votar em ninguém que o Lula apoiar, o presidente Lula. Só aí a gente já divide a população mais ou menos em 35% para cada lado, os antibolsonaristas e os antilulistas. Esse é um fator de que é importante para entender por que não surge um novo. Porque como cada lado já tem mais ou menos aí 35% dos votos, todo mundo que for sair candidato vai querer apoio de um desses dois lados. Porque a pessoa não é conhecida. Então, para ser conhecida, tendo o apoio de um dos dois lados, ele já sai com uma vantagem de 35%, em cima de outros candidatos que queiram sair sem apoio. E aí a gente vai para o segundo mecanismo disso, que é o voto útil no segundo turno. O voto útil, desde 2018, ele vem sendo muito discutido. E ele é importante para entender porque não surge alguém novo. Você vai falar, não, mas o voto útil não tem nada a ver com isso. Ele tem muito a ver com isso. Porque mesmo que uma segunda via seja ou possa ser viável, ele até agora não surgiu com reais condições de ser viável. Então, normalmente ele fica em terceiro lugar, quarto lugar ali. Então, quando vai se afunilando o primeiro turno e o candidato da sua frente, o candidato da frente, seja de direita ou de esquerda, começa a aparecer lá 48, 46% de votos no primeiro turno, automaticamente esse voto útil ele é direcionado para um dos candidatos que já estão à frente. E o candidato que poderia surgir com a eleição, ele perde força, porque aí o sentimento começa se você não votar no candidato X que está na frente, o Lula ou o Bolsonaro, você vai deixar o Lula ou o Bolsonaro ganhar. Então esse medo acaba contagiando e acaba que o voto útil para o segundo turno ele é muito forte e inibe ou praticamente anula a terceira via. E a gente vai começar a entrar num pouco mais de problemas que é sistemático, que tem a ver com leis, que é o dinheiro dessa galera. Bom, para quem não sabe, partidos grandes recebem mais fundos partidários, porque as eleições no Brasil passaram a ser financiamento público. Diferente em outros países que
O candidato pode escolher, público ou privado, como nos Estados Unidos, o candidato escolhe, eu quero que a eleição seja paga pelo Estado, então o governo vai lá e dá o fundo partidário para aquele candidato. Não, eu quero que seja privado, então você vai lá e arrecada dinheiro. Diferente de outros países, aqui no Brasil, por lei, a eleição é pelo serviço público, então o governo dá o dinheiro para que todos nós que queremos ser candidatos, a população comum, dispute a eleição. Mas esse dinheiro tem muito a ver com o quanto de parlamentares você tem no seu partido com deputados eleitos federais. E isso dificulta muito a terceira via surgir por um simples motivo. Se você está tentando entrar num partido pequeno, você não vai ter visibilidade, nem tempo de TV, nem tempo de jornal. Então, as suas ideias não vão ser difundidas. Se você tentar entrar num partido grande, você não vai conseguir ser essa segunda via, porque ali o partido grande vai querer continuar sendo grande. E para ser grande, vai ter que se aliar a Bolsonaro ou a Lula, porque já tem lá 30% dos votos. Então a gente vai para a parte de como funcionam as eleições, esse quarto mecanismo. O que é? Como funciona? Por que é difícil? Vamos lá. O Brasil é gigante. Os partidos são enormes. Então, vamos dizer que aqui na minha cidade, como acontece em muitas cidades do país, o PT se alinhe ao PL. Porque aqui na cidade não é uma guerra maluca que nem na esfera federal. Então, aqui eu faço coligações, eu faço arranjos políticos para me manter vivo. Isso me dá uma visibilidade regional e eu posso ser muito bom regionalmente. Porém, para mim fazer um voo nacional já é mais complicado, porque existem tantas pessoas boas regionalmente que às vezes não vale o risco de você tentar arcar no voo nacional. Não vale o risco financeiro, não vale o risco político, não vale nenhum tipo de risco. E você acaba ficando ali na sua região muito forte, com as coligações políticas ali não muito bem ideológicas, mas mais afinidade. Então, de repente tem um partido de direita que se junta com o de esquerda, mas ali na região faz sentido, nacionalmente não faz. Então acaba minguando isso. Outra coisa que também está acontecendo muito. Nós, como sociedade, colocamos algumas regras para partidos. Então, se você não atinge um certo número de parlamentares eleitos como deputado federal, o seu partido para de receber verba pública. Então, o que acontece? Você acaba fazendo partidos terem que se juntar. Partidos pequenos com médios e fica um partido grande. Um exemplo desse é a nova coligação dos partidos que saiu na Câmara agora, que juntou dois grandes partidos e se transformaram no maior partido da Câmara. 2 pontos dessa coligação. Esse partido vai controlar o maior número de deputados. 2, a maior verba eleitoral de gasto de campanha. 3, vai ser o partido que mais vai ter tempo de televisão. Então, óbvio, todo mundo vai querer fazer coligação com essa nova aliança que se juntou no Congresso e formou um novo partido. E com isso, as lideranças novas que podiam ter, elas não vão ter a sua visibilidade, porque um partido gigante desse tamanho normalmente não tem a vontade de arriscar, de perder o seu tamanho, e aí acaba apostando tanto em Jair quanto em Lula, para que a sua hegemonia continue no Congresso, e isso dificulta o novo a surgir. E agora tem um tempero novo que surgiu mais forte de 2018 para cá, que é as bolhas digitais. Então, essas bolhas, a partir do momento que já foram conquistadas pelos lados, por Lula e por Bolsonaro, essas bolhas não têm interesse. Se você perdeu o vídeo do Eduardo criticando o Tarcísio, você pode assistir, temos aqui no canal, o porquê Tarcísio não pode ser viabilizado agora.
lógico que perde a força nos Estados Unidos. Então, da mesma forma que Lula bate o pé que ele será o candidato, porque se viabilizar qualquer uma das candidaturas entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro apoiando alguém, Lula apoiando alguém, o próprio partido, no nome dessas duas pessoas, perde força. As bolhas perdem força. E começa-se já o ataque para a próxima eleição. Não que não tenha começado. A gente vai falar disso sobre um outro vídeo, que a campanha eleitoral já deu partida muito tempo antes do que o normal. Normalmente em outubro, novembro do ano anterior começa a campanha eleitoral, mas agora em agosto já deu a partida. Então essas bolhas dificultam muito o novo surgir, muito mesmo, porque a idolatria e o ódio, elas andam muito junto. Então quem odeia Bolsonaro e o idolatra, não tem como você mudar isso no curto prazo, ao ponto de surgir alguém novo. E quem odeia e idolatra o Lula é a mesma coisa, os sentimentos são iguais. Eles convergem para que a polarização não deixe um outro candidato surgir, porque não é interessante nem para Lula e nem para Bolsonaro que surja isso. E lógico, o poder que eles têm, eles não vão querer dividir. E isso fica muito claro nas conversas de Tarcísio, Bolsonaro, Eduardo, um WhatsApp vazado pela Polícia Federal. E uma coisa que surgiu, esse sétimo mecanismo, 2013. Você fala, nossa, Luiz, 2013? O que aconteceu? Eu nem lembro. Para quem não sabe, 2013 foi o começo da estruturação de Bolsonaro como direita. Foram protestos massivos, o Jornal Nacional, pela primeira vez, dando cobertura 24 horas aos acontecimentos. Isso resultou tanto no desgaste da presidente Dilma e o impeachment, como resultou numa fala muito poderosa da Lava Jato contra os políticos, que desgastou mais ainda todos os políticos. E tudo isso é uma bolha que explodiu com a insatisfação dos governantes, tanto de direita quanto de esquerda, principalmente na época sobre deputados, senadores presos na Lava Jato, corrupção e tudo mais. Isso tudo faz muito tempo, mas ainda é muito forte. Hoje, nas bolhas, acontece um sistema parecido com 2013, porém direcionado. Então, todos os políticos que não são a favor do meu ídolo não prestam. Então, todos os políticos que de um jeito ou de outro apoiam Lula não prestam. E quem apoia Bolsonaro também não presta. E os políticos deixam claro isso. Eles fazem questão de deixar claro isso. Ainda mais os políticos da direita, que dominam muito melhor a bolha digital, mas infinitamente melhor. Porque vieram numa esteira de 2013, vieram já numa esteira de construção pós-Lava Jato, com discursos já sintonizados no patriotismo. Apesar que hoje o patriotismo da extrema-direita a gente já viu aqui no canal, a gente já sabe que é mais uma massa de manobra, porque o legal mesmo é apoiar e cumprir as ordens do Trump. Mas a extrema-direita hoje, ela vai regular, mas ela vai se achar nas bolhas, por causa das fake news e por causa de diversos cortes que surgem em cima de cortes. E isso vira um bolo de informação e de fake news, e quem gosta já de Bolsonaro, independe do que ele faça, fala ou faz, vai continuar gostando. Quem gosta do Lula, mesma coisa, mas as bolhas da extrema-direita estão muito melhores. Então, essa visão de 2013, o estouro, as manifestações continuam refletindo até hoje. E eu acho que o problema mais específico da direita hoje a sua solução também, que foi achada, é Bolsonaro. Hoje,
a direita, tanto é a esquerda a mesma coisa, é muito rotulado Lula e Bolsonaro como símbolos, carimbos do que é ser de direita e de esquerda. Mas a verdade é que não é isso. Porém, a discussão fica tão complexa para você explicar que Bolsonaro não é a direita e Lula não é a esquerda. Eles são figuras que ali se colocaram e reinam como soberanos. Sim, na visão do povo. Para você colocar outra pessoa de direita, outra pessoa de esquerda, hoje, como eles estão tão rotulados disso, para surgir uma nova pessoa ali, é muito complicado. É um caminho muito longo que a renovação não nos deixa acontecer. Lula já está muito velho, merece um descanso. Bolsonaro já está inelegível e, além disso, complicações trágicas da facada. Precisa de um descanso. Agora, se eles querem descansar, é outra coisa, mas precisam de um descanso, precisam deixar com que as bases voltem a respirar, que políticos novos surjam e até mesmo políticos corajosos apareçam, porque hoje é muito difícil um político que surja como o novo na política, realmente novo, não o que Bolsonaro colocou na campanha dele, que já tinha mais de 30 anos de vida pública e foi carimbado como o novo da política. Não, um político novo. Um político que tem aí seus 10, 12 anos de carreira, porque também colocar uma pessoa que surja do nada vai ser mais difícil. Mas realmente um político novo, que tenha condições de disputar o primeiro turno em primeiro ou segundo, é complexo de surgir por todos esses fatores que eu falei. E aí a gente vai perguntar, mas como romper isso tudo? Bom, são todos esses mecanismos, eles estão ajustados para que não exista um novo na política. Um, pelos partidos que querem manter seu status quo, por isso não tem capacidade de surgir um novo. Outro, porque Lula e Bolsonaro também não querem que um novo surja, afinal de contas, eles mantêm a sua hegemonia. Então, algum desses mecanismos terá que ser rompido ou ajustado. Pelos políticos, pela pressão da sociedade, eu não sei. Fica aí a resposta para você se você quer um novo na política. Mas caso também, como a maioria da população aparentemente se manifesta, não quer o novo. O novo dá trabalho. Dá trabalho. Primeiro, você vai ter que conhecer o cara. Você já conhece Lula e Bolsonaro? O ódio já está tão intrínseco na sua vida que às vezes você nem lembra muito bem porque eu odeio um lado ou eu odeio o outro. A do Bolsonaro está aqui, a do Lula foi lá atrás, você já nem sabe, depende da sua idade, você não vai parar para estudar o que eles fizeram, você só vai odiar porque sua família odeia, porque seu pai odeia, porque um amigo seu odeia, você já não está nem muito afim disso. Então, um cara novo, você vai ter que procurar e estudar e entender. Então, dá trabalho. Uma pessoa nova precisa de muito recurso para ser viabilizado. Os partidos não estão muito afim de investir dinheiro num cara novo, meio, como posso dizer, uma aposta. Se aposta, você ganha ou você perde. E os partidos não querem apostar em ninguém novo. A polarização é boa para os partidos. A partir do momento que você só precisa escolher entre Lula e Bolsonaro, para os partidos é muito bom. Porque só tem duas pessoas para negociar. Então entenda, o único meio mais viável da gente pensar no novo, ou pensar numa ideia de político que vale a pena investir, seria realmente a população deixar o ódio de lado e procurar uma nova pessoa, tanto de direita como de esquerda. Tem ótimos nomes de direita e de esquerda que estão surgindo, mas eu acho que ainda para essa eleição não teremos esse novo na política. Ou teremos o candidato do bolsonarista, que foi estampado como direita, e o candidato do Lula, ou mesmo Lula, estampado de esquerda. Eu acho que vai precisar com que esses dois agentes políticos que mobilizam
milhares de pessoas e despertam sentimentos de amor e ódio em milhares de pessoas saiam da política por aposentadoria mesmo. Já está na hora de renovar. O Lula, no próximo mandato, vai sair com quase 90 anos, e o Bolsonaro, a mesma coisa, com 80 e poucos. Então, eu acho que precisar deixar o caminho acontecer. Na próxima eleição ainda não, mas na próxima eleição sim a gente já pode ficar de olho em quem seria o novo na política. Muito obrigado, você ficou até aqui. Não deixe de se inscrever, deixe de comentar e valeu!